que vamos trazer algumas reflexões sobre a perfeição moral, eu gostaria de compartilhar uma pequena mensagem do livro Ideal Espírita, do Chico, do Valdo, por diversos espíritos. No capítulo 79, que traz uma mensagem do espírito Albino Teixeira, e nos diz o seguinte: no divino aviso, a luz do conhecimento que já atingiste pode ser estendida à sombra dos outros. O dinheiro que ajuntaste pode ser amparo à necessidade dos semelhantes. A fé que possuis pode ser refúgio aos que desfalecem. A doença que sofres pode ser motivo de paciência, a valer entre os seres queridos por sustento moral. A ofensa que recebeste pode ser testemunho de humildade, conforme a todos aqueles que te partilham a experiência. A hora de que dispões pode ser trabalho a favor do próximo. A palavra que falas pode ser auxílio na luta alheia. A atitude que tomes pode ser diretriz do levantamento da caridade. Ah, meu irmão da terra, toda situação pode ser apoio à vitória do bem. E todo serviço prestado ao bem é riqueza da alma, que malfeitores não furtam e que as traças não roem. Escuta o relógio, coração do tempo que te orienta o caminho. E o tempo, qual mensageiro da eterna sabedoria, te revelará por fim que o seu tic-tac, incessante e sempre novo tic-tac, é divino aviso da vida, recomendando: serve, 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 serve. Então, com esta reflexão, nós convidamos a todos ao nosso momento de prece, rogando ao alto aos benfeitores amigos que nos amparem, que nos assistam, que possam nos sustentar nesses momentos de luta, nos dando coragem, nos dando paciência, nos dando resignação, para que possamos servir hoje e sempre. Obrigado, Pai amado, pela oportunidade da tecnologia que nos permite enfrentar os desafios do isolamento social, os desafios da presente pandemia. Então, em Teu nome, fortalecidos e agradecidos, nós iniciamos então o nosso momento de exposição, de reflexão evangélica. Pois bem, a questão 919, conhecida de todos, né, do Livro dos Espíritos, ela apresenta a pergunta de Kardec sobre qual o caminho da felicidade. Há uma resposta, né, atribuída a um sábio da antiguidade, na verdade um conjunto de sábios, em que diz que o caminho para a felicidade é o conhece-te a ti mesmo. Na sequência da questão 919 a 919a, Santo Agostinho vem explicar o método que ele utilizava no dia a dia para poder buscar um processo de aprimoramento, de melhoria moral, de que a pessoa pudesse, o espírito encarnado, nós, pudéssemos então melhorar dia a dia. Santo Agostinho, de uma forma muito simples, diz que ao final de cada dia ele fazia um momento de reflexão, né? Avaliava, passava em revista o dia e verificava. Primeiro, o que ele fez de bom? Tá? Por que é importante nós buscarmos aquilo que nós fizemos de bom? Para que a gente possa repetir. Então ele fazia as ações e identificava aquilo que poderia estar sendo útil para ele no dia a dia. Pois bem, ele então identificava isso foi bom, isso atingiu os objetivos, isso trouxe paz, trouxe alegria, trouxe felicidade, então vou insistir e vou tentar ampliar ações desse tipo. Ele também identificava as questões que não tinham sido legal, que imediatamente, né, ou ao longo do dia, ou naquele momento, ele refletia e verificou que não foram bons, que os resultados causaram dor, causaram sofrimento, foram vazios, e então ele enfocava para ver como poderia mudar aquelas ações, transformando-as em ações melhores, em atitudes melhores, pensamentos melhores. Tá? Num terceiro item, Santo Agostinho também passava em revista para ver se ele teve alguma oportunidade de fazer o bem e se isentou, passou ao largo,
como aqueles que dizem, isso não é comigo, eu não tenho tempo agora, eu não posso, né? Nós temos essa fala de Jesus de uma forma muito clara sobre que nos apresenta a parábola do bom samaritano, né? Em que o levita, o doutor da lei, eles passam ao redor, apesar de terem o conhecimento de que poderiam auxiliar. Um achou que poderia não ser o seu irmão, o seu próximo de raça, como era na época, assim, que você fazia a caridade, é o seu próximo, que tu tinha alguma ligação com ele, né? Jesus exatamente vem demonstrar na parábola e pergunta quem é o meu próximo, né? Ou quem foi o próximo dele, né? E aí, logicamente, o doutor da lei, quando questiona, né, ele tem que admitir que quem foi o próximo foi o samaritano, aquele que não tinha um grande conhecimento e um grande respeito, né, pois que achavam eles distantes do conhecimento da lei de Deus. Mas a prática foi um evangelho vivo. E por último, né, Santo Agostinho diz que também a gente tem que prestar atenção naqueles que nos criticam, nos nossos adversários, inimigos, que sempre dão de olho para descobrir uma pontinha, um calcanhar de Aquiles, levanta o véu de uma sombra, de um equívoco. Isso é interessante porque há um mecanismo, às vezes, de nós não identificarmos os nossos erros. É muito comum a gente negar, ou a gente até transferir, diz, não, eu não tenho isso, o outro tem, mas eu não tenho. Jesus também nos aborda esse aspecto quando fala de que é muito mais fácil identificar um argueiro, né, um pequeno cisco no olho da outra pessoa, do que identificar uma trave que às vezes está atravessada no meu próprio olho. É um processo quase que de autoproteção para não ter um processo de sofrimento, né? Porque quando eu me admito em erro, primeiro vem um sofrimento, vem um arrependimento. Eu não devia ter feito isso. Por que eu fiz isso? Quem já não passou por isso? Esse processo sofrido é muito importante, só que ele não pode virar uma autopunição, uma autocomiseração. Eu preciso, sim, identificar no arrependimento aquela dor de que aquele não estava equivocado e me comprometer a mudar, tá? Vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior, para que você não venha a sofrer mais, disse Jesus. Então, muitas vezes, alguém estranho, alguém que está de olho, alguém que até tem inveja de nós, que compete conosco, que tem uma animosidade caracterizada por nós, que às vezes tem razão em atitudes dessa, ou às vezes até de outras vidas, uma antipatia gratuita, né, que a pessoa não sabe de onde vem, e ele está ali às vezes para apontar os nossos equívocos. Ele é um benfeitor nosso, principalmente quando eu identifico isso sem nenhuma forma de prurida demais. Tá? Certa feita, né, conta-se que Chico Xavier estava muito cabisbaixo, amargurado, né, e o Emmanuel procurou ele, né, ou se apareceu para ele e disse, meu filho, o que está acontecendo? Ah, pois tu vê, fulano anda dizendo isso de mim. Tá? E Emmanuel perguntou, mas isso é verdade, Chico? Ele disse, não, não é. Não é verdade. Então por que tu te preocupa? Ele que está dizendo, a responsabilidade é dele, né? Quem semeia, né, vento vai colher tempestade, cada pessoa tem responsabilidade. A lei da vida é auto-aplicativa, é semeadura livre, mas colheita obrigatória. Você não é devedor, então fique tranquilo. Né? Mas por que ele está fazendo isso? Isso me causa sofrimento também. Ele diz, não, mas analisa, quando te falam alguma coisa, quando te digo, quando te critico, procura ver, porque talvez aí seja uma oportunidade de uma reparação, de uma melhoria, de um ajuste que você possa fazer. Tá? Jesus nos fala da verdade que libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É claro que a verdade ela tem algumas dimensões. Tem a verdade externa, né, que é o conhecimento que existe. É o conhecimento que nós encontramos nos livros, que nós encontramos nos vídeos, que nós adquirimos numa conversa com o outro, com um diálogo através de um grupo de estudos, aquela nova informação que ajuda a trazer novas possibilidades para dentro de nós. Né? É como se fosse uma água límpida que começa a passar pelo nosso cano sujo, vai tirando as ferrugens, as sujeiras, e gradativamente, na medida em que novas informações vão fazendo, aquela água vai ficando mais aprimorada.
nós encontramos basicamente no Evangelho de Jesus, né, uma grande verdade universal, e no Consolador Prometido, né, na nossa terceira revelação, que vem sustentar exatamente a lei, né, a lei que começa no monoteísmo, que começa de uma forma ainda muito rude, muito firme nos 10 mandamentos, e que Jesus diz: eu não vim negar a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Só que ele avalia o entendimento da lei e apresenta, né, a letra, né, que às vezes mata, apresentando um espírito que dá vida, que vivifica, que faz uma outra abordagem, uma outra perspectiva. Isso é muito interessante, é muito gostoso, dá-nos uma alegria muito grande quando nós temos esse conhecimento. Esse conhecimento impacta o nosso cérebro, eu fico com bastante informações, eu quero passar adiante e tal. Isso é muito bom. Há uma dificuldade que alguns se intelectualizam, que começam a discutir conhecimentos e aí entram num jogo de fogueiras de vaidades. E nem sempre essa pessoa consegue fazer uma segunda etapa da aquisição da verdade, né? A verdade nos transformar, vai nos transformar e permitir então que a nossa luz brilhe, que é o processo de internalização, de interiorização nessa novos conhecimentos, que é o trabalho dos sentimentos, que é o saber, eu identificar o que essa nova informação mexe comigo, tá? O que a minha vida de relação com os outros, quais as emoções, os sentimentos que afloram e como eu estou lidando, né? Não é o que acontece com o outro, não é o que o outro me diz, mas é como eu interpreto, como eu lido com isso. E aí é fundamental o equilíbrio emocional, o bem-estar, até para me examinar. Quer dizer, será que o que o fulano está dizendo não tem algo comigo que eu ainda não esteja enxergando, que eu esteja negando, né? Que eu até enxergo esse defeito nos outros, mas eu não consigo enxergar em mim. E aí a psicologia diz que muitas vezes com aquilo que eu vejo no outro é porque eu tenho. E é um processo de espelhamento, né? Eu não consigo às vezes enxergar. Então, quando alguém apresenta um defeito, longe de criticar, num primeiro momento tem que ver, será que eu não tenho isso também? E quando surgir a oportunidade, eu vou dialogar, eu vou ajudar o outro. E eu ajudo sobretudo, né, quando, depois que eu internalizo esses conhecimentos lustrais da humanidade, eu coloco ele em prática. Então, eu tenho um falar reto, eu tenho um ouvir reto, eu tenho um pensar reto, eu utilizo o meu tempo, os meus talentos em ocupações úteis, né? É fundamental essa etapa, né? Um sábio também da antiguidade, que tivemos vários, né? Lógico que para nós o modelo e o guia da humanidade, o que é o único espírito perfeito que encarnou na Terra, é Jesus. Jesus não reencarnou, ele não fez o processo de evolução aqui. Nós encontramos essa informação também num dos 10 melhores livros espíritas considerados, que é o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, onde ele fala da comunidade dos Cristos, dos espíritos puros, que se reuniram próximo à Terra em 2 oportunidades. A primeira oportunidade foi quando tomaram a decisão na expansão do universo, daquilo que os cientistas dizem, o Big Bang, que a energia se expandiu, para formar então aquela massa rochosa que posteriormente se transformou com o esfriamento na Terra, orbitando uma estrela de 5ª grandeza, que é o nosso Sol, definir quando começava a se aglutinar especificamente nesse espaço, com uma distância certa do Sol, com um satélite que ficou de um pedaço que foi arrancado, dizem os cientistas, de um asteroide que lhe bateu e que funciona como uma âncora. E aí a ciência explica as condições especialíssimas pela qual a Terra é a Terra e proporcionou então uma vida na forma com que nós a conhecemos. Pois bem, esse foi um primeiro momento que se reuniria. O segundo momento, essa comunidade dos Cristos, onde Jesus tem um assento, podemos dizer assim, foi definido então que ele encarnaria na Terra para trazer exatamente a vivência da lei de amor. Tá? Então, Jesus é o nosso modelo. Mas, ao longo da história, temos em várias culturas e tempos diversos espíritos missionários. Kardec é um. Né? Temos agora ainda dentro da doutrina espírita, né? Nós temos o Chico, temos o Divaldo, temos o Madre Teresa, Martin Luther King, né? Gandhi, né? E temos um antigo, que é o que nós gostaríamos de só lembrar uma passagem, que é o príncipe Sakyamuni, o Buda,
E o Buda tem uma fala que eu também acho bem interessante e que tem vínculo com isso que nós estamos conversando. O Buda diz que a gente não deve acreditar em algo que está escrito num livro antigo ou venerável, que nós não devemos acreditar porque a pessoa pretensamente é sábia ou é um profeta. Mas tudo aquilo que nós observarmos e que o nosso bom senso, vejam só esse critério, o mesmo que a doutrina espírita coloca, o bom senso, dizer que pode ser interessante, que pode ser útil, que experimentemos. E em experimentando, a gente vai avaliar os resultados. Se o resultado, né, conduzir para o bem, e observem a inclusão de toda a criatura viva, né? Então é bom para mim, é bom para o meu próximo, é bom para o planeta, é bom para os animais, para os pássaros, para toda a criatura, quer dizer, é sustentável, inclusive, né? Isso foi falado há muito tempo, e hoje você fala do cuidado, por exemplo, com o meio ambiente, né? Porque eu tenho reflexo. Então, a isso, a essa ação, esse pensamento, essa sugestão, a isso aceitai como uma verdade. Emmanuel também tem uma fala que eu gosto muito, né, e que ele diz que, quando perguntado sobre o que seria a verdade, ele diz que a verdade é como um grande espelho que caiu sobre toda a face da Terra. E esse espelho ele se esfacelou em aproximadamente 7 bilhões, quase 8 bilhões de pedaços. E cada um dos seus habitantes encarnados pegou um pedacinho desse espelho e enxerga a verdade total, que seria esse grande espelho, pelo aquele quadradinho que ele enxerga. Para que eu amplie o meu conhecimento, eu tenho que juntar com a verdade, ou com um pedacinho do outro, do outro, do outro, do outro. É a base do nosso grupo de estudo, é a base que nos conduz a um conhecimento espírita, né, que nos liberta, que faz com que façamos esforços diários para domar as nossas más inclinações, podendo nos dizer espíritas, e, efetivamente, é a base da nossa fé raciocinada, o princípio dos estudos em grupos e tudo mais. Tá? Pois bem, o que eu gostaria de trazer alguns questionamentos rápidos para a nossa conversa de hoje. Né? Em que consiste essa perfeição moral, essa perfeição humana, segundo os ensinamentos que nós encontramos no nosso modelo maior, Jesus, e por extensão na doutrina espírita? Qual é a virtude mais meritória para nós buscarmos adquirir? Qual, ao contrário dos sinais característicos da imperfeição, aquele que é mais grave? Quer dizer, qual é o que é virtude, o que não é virtude, o que é grave? E se há uma diferença também entre aquilo que nos destoa, né, ou nos atrapalha, que é muito comum nos dias hoje, levando a perturbações, que são os vícios, que são as paixões. Tá? E qual o papel que a educação pode exercer no progresso moral, no aperfeiçoamento moral do ser humano. Tá? Então nós partimos de uma premissa, né, já que um dos princípios básicos da doutrina espírita, um princípio fundamental é tornar-nos espiritualistas, é dar um combate ao materialismo. Então o apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Quando eu sou muito apegado àquilo, a vida é impermanente. É claro que eu vou cuidar das coisas, tá? Eu vou usar elas adequadamente, mas o apego excessivo, e eu posso começar a pensar sobre isso aí, é um sinal. Quando se fala, então, em perfeição humana, se cogita de uma perfeição relativa e não uma perfeição absoluta. Não somente porque Deus é o único que é perfeito, né? Tem a perfeição infinita em todas as coisas, porque se fosse dado à criatura humana ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a este, né? E não seriam dois deuses, né? Então a perfeição humana, ela consiste, como a gente pode ver, segundo os ensinamentos de Jesus, ela consiste em amar os nossos inimigos, tá? Em fazermos o bem aos que nos odeiam, né? Ou que não gostam de nós, em orarmos pelos que nos perseguem, o que deixa claro a essência da perfeição, que é esse princípio de caridade, na sua acepção mais alta como a entendia Jesus, que nós encontramos lá na 886, questão 886 do Livro dos Espíritos, que é a benevolência, fazer o melhor do bem possível, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Né?
Então, a prática da caridade, né, que é o amor em ação, ela implica na conquista, né, das virtudes e da perfeição moral a que a humanidade consegue. Então, conforme o Espiritismo, toda virtude que eu vou conquistando tem o seu mérito próprio, né, porque denota um progresso do indivíduo na senda do bem, né. Sim, virtude, nos aproximamos da perfeição moral, sempre que nós resistimos voluntariamente, né, com o esforço da nossa vontade, a qualquer forma de arrastamento do mal, a cedência às nossas más inclinações. Contudo, né, a sublimidade da virtude, ele é o sacrifício do interesse pessoal em benefício do próximo. Quer dizer, eu faço algo para o outro porque isso me planifica, isso é bom. Eu não faço algo em troca para o outro, eu faço algo esperando que hoje, ou quem sabe um dia, o outro possa me ser útil, né? Eu faço porque eu me sinto bem fazendo. Eu não tenho nenhum pensamento oculto. A mais meritória da virtude, né, e da caridade, ela se assenta em qualquer desinteresse, né? Então, exatamente, se reconhece a imperfeição espiritual por alguns sinais. O mais grave deles é exatamente esse interesse pessoal, tá? Aliás, o desinteresse real, verdadeiro, é algo tão raro na Terra que quando se patenteia, quando se identifica, todos admiram eles, até como um fenômeno, né? Quando vê que alguém entrega alguma coisa que encontrou, alguém perdeu dinheiro e entrega, é notícia de jornal, porque não é muito comum. E a pessoa não pensou nele, porque às vezes a pessoa está muito necessitada daquele dinheiro. E às vezes aquele dinheiro seria para pagar as contas, seria para fazer um projeto, ajudaria muito pessoas abaixo da linha da pobreza, como se diz, né, que precisariam de dinheiro para comer, né, às vezes vão procurar o dono daquele bem, né, e não pegam, né. Então essa desinteresse pessoal, eu não quero fazer para o outro o que eu não gostaria para mim. Quer dizer, se fosse eu para perder isso, se fosse eu que tivesse passado por essa situação, eu não gostaria que acontecesse, tá? Então esse apego às situações materiais, ele denota essa nossa imperfeição moral. E quanto mais a pessoa se aferra aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino, né? Porque o nosso destino não é desse mundo. Nós vivemos no mundo, devemos viver como vivem os homens, sem ser desse mundo, né? Mas com alguns parâmetros que a doutrina espírita e que o conhecimento da espiritualidade nos dá. Quer dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, com o desinteresse, ao contrário, o homem demonstra que encara o futuro de um ponto mais elevado. E, no entanto, é indispensável não confundir o desinteresse com prodigalidade, né? Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade refletida constitui uma falta de juízo, quer dizer, é um descuido. Eu sou desapegado às coisas materiais e não tenho cuidado com as minhas finanças, eu não organizo a minha vida, eu vou vivendo assim, descompromissado, como se não tivesse que cuidar dessa parte. Preciso, tá? A paixão, né, ela não é, em sua origem e sua essência, o mal, porque o homem, ao tornar-se homem de bem, ele é o primeiro passo para quem deseja alcançar a perfeição. Os caracteres da perfeição, nós temos lá os caracteres do homem de bem, no capítulo Sede Perfeitos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Tendo em vista, então, sempre que nós retomamos essa questão, que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, quer dizer, não faz para o outro o que não gostaria que fosse feito para ele, de amor, faz para o outro o que eu gostaria que fizesse comigo, e de caridade, que envolve o amor em ação, na sua mais pureza, e sempre usa da compreensão e da misericórdia para com o outro. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Tão necessário nos dias de hoje também, tá? Mas o interesse pessoal, ele tem uma raiz em uma paixão, né, que se chama egoísmo, tá? E o egoísmo é como se fosse um verme que corrói por dentro. Ele continua a ser um mal que se alastra por toda a parte, do qual cada pessoa, né, tem um quê, né? É um pouco mais ou menos vítima. Todos nós temos um quê de egoísmo, de pensar em nós, até porque a lei de conservação nos conduz isso. Eu tenho que pensar na minha necessidade também, tá? Mas às vezes a pessoa pensa só na sua necessidade.
Isso que é importante. Então é preciso, pois, combatê-lo, né? Como eu tenho que estar atento, como é que eu estou agindo? Isso é o limite da minha preservação, do meu cuidado, do atendimento às minhas necessidades, ou estou sendo já egoística, o que está sendo abastância para mim, que está sobrando para mim, não está faltando para o meu próximo? Então, além de nós combatermos os vícios que porventura ainda nós nos apresentemos, que a gente identifique, nós devemos, como espíritos imortais, lutar sempre para que nós não sejamos subjugados pelas paixões. Tá? Uma distinção entre o vício e a paixão também é sempre importante que nós façamos. Vício é tudo aquilo que é contrário à virtude, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o exibicionismo, a ira, a maledicência, a hipocrisia, a avareza, o ciúme, a inveja, a preguiça, além de qualquer hábito que gere uma dependência, quer seja física ou psíquica. Tá? Já a paixão não é na sua essência, na sua origem, né, no caso, um mal, tá? Porquanto o princípio que ele dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo à realização de grandes coisas. As paixões são como um corcel, um cavalo muito forte, fogoso, cheio de energia, que só tem uma utilidade quando desgovernado. Aliás, só tem utilidade quando governado, né? Desgovernado que é o problema. Se torna, então, muito perigoso quando fica desgovernado, né? O abuso das paixões, que é, por conseguinte, o que causa o mal. Mas assim, eu tenho paixão por música, então eu vou me dedicar, vou estudar e pronto. Eu gosto muito da doutrina espírita, vou me dedicar, vou estudar e tal. Eu não vou me tornar fanático, vou usar adequadamente, né? Assim como musicista ou qualquer outra arte ou qualquer área que me atraia bastante, eu vou usar adequadamente, né? A paixão, né? A origem da paixão, por exemplo, a energia sexual é que faz com que haja, às vezes, um encantamento, um enamoramento, uma paixão, ela é forte. Mas eu vou botar freio, vou governar ela para que ela tenha uma utilidade, né? A busca de uma vida, estabelecendo laços de respeito, de conjugalidades sadias, baseadas no esteio do amor, da tolerância, do diálogo, que são as bases que estruturam uma família, né? E por último, na caminhada da perfeição moral, do desenvolvimento da perfeição moral, é importante que nós identifiquemos a educação como chave para essa aquisição, né? Já que as paixões são as ações e as alavancas que ampliam muito, vamos dizer, que decuplicam, aumentam em 10 vezes as forças do homem e o auxiliam na execução, muitas vezes, dos desígnios da própria providência dentro do processo reencarnatório. Mas o homem que não esteja atento, que está desavisado, que está desatento na vida, em vez de dirigir, permite que as paixões o dirijam e aí, como nós falamos, cai em excesso e isso pode estragar, pode esmagar, pode deturpar, né? Há uma exageração, às vezes, de uma necessidade ou de um sentimento. Então, quando nós combatemos os vícios e não nos deixamos dominar pelas paixões, o indivíduo vai caminhando de um modo mais firme em direção à perfeição, o que, evidentemente, não se realiza de um dia para o outro, né? É uma caminhada, uma jornada evolutiva, que avançamos muito em uma encarnação, quando bem avaliada, quando bem iluminada, mas que com certeza é um projeto de evolução que vai acontecer ao longo de várias encarnações. E assim como o nosso planeta já foi um mundo primitivo, está com um processo de transformação de mundo agora de provas e expiações para o mundo regenerador, os espíritos vão ascendendo na escala que nós encontramos lá no item 100 do Livro dos Espíritos, na escala de moralidade, né, ou de perfectibilidade dos espíritos. Tá? Então, quando nós caminhamos em direção à perfeição, vamos identificando as nossas viciações, vamos usando esse elan, esse poderoso, essa vontade, essa paixão, né, para a transformação, nós estaremos num bom caminho. Tá? Quando nós conhecemos as causas, identificamos os males, os equívocos, e aí voltamos lá na questão 919,
né, o item A, que Santo Agostinho fala, eu consigo identificar o mal, né, ou os males que estão acontecendo, ou a ausência do bem, que também é um mal, quer dizer, eu perdi a oportunidade de fazer alguma coisa, eu passei ao largo, né, eu fui o levita, eu não fui o samaritano, não fui o próximo daquele que poderia auxiliar, tá? E o remédio ele se apresenta por si mesmo, né? A lei de Deus ela é autoaplicativa, né? Então, o mal, então, as causas do mal, elas, na medida em que eu vou combatendo, eu vou destruindo. Isso não totalmente é um processo parcial. Aí entra, né, aquela proposta que nós temos na obra do Jason de Camargo, Educação dos Sentimentos, né, o primeiro livro lançado, depois o segundo lançado em 2011, né, O Caminho das Virtudes, onde Jason propõe que eu identifique os bons sentimentos, as boas ações, e me proponha fazer uma, duas, e que eu enfoque, que me dedique naquelas ali. Eu quero ser paciente, então vou usar do exercício de paciência. Eu quero agir com honestidade, com ética, vou forçar, vou apertar mais o crivo nesse sentido. Eu quero agir com otimismo, com esperança, com fé, vou enfocar esses aspectos, né? Então, esse processo que é gradativo, ele pode ser muito longo, como nós dissemos, desde que quanto mais causas eu tiver que mudar, né, e temos muitas com certeza, ele vai demorar um pouco mais, mas não vai ser para a eternidade. Nós vamos evoluindo, e quanto mais evoluirmos, menos dificuldades nós encontraremos. É uma situação dos espíritos já superiores, né, ou no estágio de espírito puro, como Jesus, que já citamos. Então a cura, a transformação, ela só vai ser atingida quando eu chegar lá na raiz do mal, do equívoco, tá? E como é que eu faço isso? Um dos processos para a transformação, que Kardec fala na questão 685, né, que é aquilo que faz a transformação dos hábitos, das posturas, do direcionamento das nossas forças, dos nossos instintos, das nossas paixões, é um método, que é o processo de educação. Não a educação regular apenas, que só nos intelectualiza, o que nos forma para uma determinada função. Tá? A educação regular que é importante também, mas a educação que vai ao coração, que sensibiliza e que transforma o homem, fazendo com que ele seja um homem de bem. Então, a educação, né, não apenas pela instrução, mas a educação que tende à transformação dos homens, transformando-os em homens de bem. Então a educação, diz-nos Kardec, né, convenientemente entendida, ela constitui a chave do progresso moral. Então a perfeição moral nós vamos fazer pelo processo de educação, de autoeducação. Quando se conhecer, Kardec diz, a arte de manejar os caracteres, como se conhece, a arte de manejar as inteligências, e Kardec fala de inteligência, hoje falamos, né, não só o QI, a inteligência intelectual, a inteligência emocional, a inteligência espiritual, a inteligência espacial, a inteligência artísticas, né, e aí temos várias competências, e se fala das inteligências múltiplas, tá? Então, quando se conhecer a arte de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, né, os caracteres, do mesmo modo que se aprumam, né, que se direcionam, né, as plantas novas, colocando um esteio, uma proteção, fazendo com que a caminhada dela em direção à luz, ou para maximizar a luz para a fotossíntese, para o crescimento, é melhor. Mas Kardec lembra que esta arte exige, porém, muito tato, tá? Muita experiência e profunda observação. O tato vem da sensibilidade, da percepção. A experiência nós vamos adquirindo gradativamente, né? E uma profunda observação. A experiência, inclusive, eu adquiro com novos conhecimentos, que foram a experiência dos outros que nos passam, né? Numa fala, numa oficina, num livro. Isso é interessante. E a observação é o processo de reflexão. Tá? Eu observo e vejo o que isso significa para mim. Tá? Então agora nós enfocando as questões iniciais que nós fizemos. Lembram? Em que consiste a perfeição humana, tá? Segundo os ensinamentos de Jesus? Nós poderíamos, talvez, sintetizar que a perfeição humana, segundo Jesus, consiste em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam,
em orarmos pelos que nos perseguem, o que deixa claro que a essência da perfeição moral é a caridade na sua mais ampla acepção, visto que a caridade implica a prática de todas as outras virtudes. A questão segunda que ficou aberta: qual a virtude mais meritória? Toda virtude tem o seu mérito próprio, porque indica progresso do indivíduo, nascendo do bem. Mas a mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Eu não estou querendo ganhar nada com isso. Eu faço de coração. E a terceira pergunta: qual é dos sinais característicos da imperfeição o mais grave? O mais grave desses sinais é o interesse pessoal. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. O qual, o mais radical dos vícios, questão 913 do Livro dos Espíritos, o egoísmo, tá? Que faz com que tenha orgulho e todas as outras paixões exacerbadas. Uma questão para nós fixarmos: há diferença entre vício e paixão? Sim, há diferença. Vício é tudo o que é contrário à virtude, né? E aí citamos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o exibicionismo, a ira, a maledicência, a hipocrisia, a avareza, o ciúme, a inveja, a preguiça, além dos hábitos que geram, lembremos, de qualquer tipo de dependência física ou psicológica, ou psíquica, né? A paixão não é, em sua origem e em sua essência, um mal, né? Essa força, essa pulsão, porquanto o princípio que lhe dá origem foi posto no homem, por Deus, para o bem. As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Então, é importante entendermos que a paixão, o problema é o abuso delas e, por conseguinte, o que causa o mal. E, por último, a última questão: a educação pode exercer um papel importante no progresso moral do indivíduo? O que você acha? Evidentemente, né? Evidentemente. A educação, né, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a arte de manejar as inteligências, né, a instrução, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam as plantas novas. Lembremos-nos, conforme o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, no segundo parágrafo, que há algo que sempre nós recebemos de Deus, quando a gente pede em confiança, com o coração, com a certeza de que Deus vai nos dar e que nos é lícito. Lembremos que a oração, né, as características da oração, conforme a questão 659 e 660 em especial, é que a oração é um ato de nos aproximarmos de Deus, é pensarmos em Deus. Eu posso, pela oração, louvar, agradecer e pedir. Nesses momentos de tanta dificuldade que nós passamos, não tenhamos receio. Vamos pedir, mas pedir o que é justo, o que é adequado, o que, segundo a doutrina espírita, Deus sempre nos concede. E que está no capítulo 27, item 7, no segundo parágrafo. Pedimos com confiança e Deus sempre vai nos dar. É a coragem, a paciência e a resignação. 3 virtudes que, com certeza, fazem parte do nosso aperfeiçoamento moral. A perfeição moral vai englobar a coragem, a paciência e a capacidade de resignação. E isso faz com que nós enfrentemos esses tempos difíceis. Para encerrar a nossa fala, que para mim foi muito interessante, pois refleti novamente sobre aspectos importantes, espero que para você também, meu amigo, minha amiga, novamente do Ideal Espírita, desta vez, capítulo 29, quando o Espírito Albino Teixeira novamente aborda a oração e serviço. Oração é requerimento da criatura ao Criador. Serviço é condição que a lei estabelece para todas as criaturas
a fim de que o Criador lhes responda. Meditação estuda, trabalho realiza. Observemos a propriedade do acerto em quadros simples. Semente nobre é pedido silencioso da natureza a que se faça verdura e pão. Mas se o cultivador não desenvolve esforço conveniente, a súplica viva desaparece. Livro edificante é apelo sublime do espírito a que se ergam instrução e cultura. Mas se o homem não lhe perlustra as folhas no aprendizado, a sábia rogativa fenece em vão. Música, ainda mesmo divina, se mora exclusivamente na pauta, é melodia que não nasceu. Invenção sem experimento é raciocínio morto. Oremos, meus irmãos, mas oremos servindo. Construção correta não se concretiza sem uma planta adequada, mas a palavra, por mais bela, sem construção que lhe corresponda, será sempre um sonho mumificado em tábuas de geometria. Então, meus amigos, oração e trabalho. A vida nos solicita. Lei de adoração, lei de trabalho. As duas primeiras leis morais que encontramos na terceira parte do Livro dos Espíritos e são as duas que nos ligam diretamente ao Criador. Trabalhemos, oremos, haremos, oremos. O tempo continua a passar, nos solicitando um tipo de esforço contínuo. Serve, 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 serve. O trabalho nos leva ao aperfeiçoamento, pois que as ocupações úteis lustram a nossa alma e fazem com que as virtudes sejam fixadas indelevelmente no nosso inconsciente profundo, no nosso espírito. Muito obrigado pela oportunidade, por você estar compartilhando desse momento virtual comigo. Que possamos, mais uma vez, unidos em pensamento, agradecer a Deus, agradecer